Como a Ziza falou ali agora, né, a gente tem vontade de não parar. Mas a gente sabe que nem todo mundo consegue às vezes ficar tanto tempo em adoração, né? Eu sou de um tempo assim que, quando nós começamos o grupo de oração, a igreja não nos aceitava, né? Então a gente se reunia nas casas e a gente chegava a ficar horas só louvando assim, só louvando, adorando, compondo, né? Essa música não existe, por exemplo, né? Não existia, acabou de existir, né? A gente deixa o Espírito Santo fluir, a canção vem, a letra vem, né? Parece até que é ensaiado, né? E foi ensaiado lá no céu e a gente aqui na terra, né? Como diz a música, é lá no céu, como é que é? Lá no céu se louva, e aqui na terra, como é que é? Se aqui na terra se canta, lá no céu se louva, é isso. A gente canta no céu, louva, né? De vez em quando eu creio o Senhor nos permite ter assim alguns momentos desse toque de Deus, aonde a paz reina, independente do que esteja acontecendo ao nosso redor, né? O mundo está caindo. Quando você lê a história da igreja, é lindo ver, né? Os cristãos que eram levados para a cova dos leões, né? Eles eram levados para os leões comerem e eles iam cantando, né? Alguns iam brigando, né? É minha vez, não, é minha vez, eu quero ir primeiro, porque eles tinham tanta sede de Deus que eles queriam mesmo morrer, estar com o Senhor, não se suicidar, não era covardia, não era um ato. Isso, a semana que vem eu vou falar um pouco sobre o céu, e é provável até que eu conte algumas histórias desses homens e mulheres, né, de Deus, que graças a Deus até esse século presente ainda existem, né? Pessoas que não levam em conta a própria vida e não temem também a morte. Mas hoje eu vou falar sobre a morte. Quem aqui tem amizade com a morte? São Francisco chamava de irmã morte, né? Infelizmente, com o tempo, nós fomos perdendo todo o contexto do que a morte realmente representa. E para nós ficamos apenas com este versículo, que Aziz até colocou agora no cântico, né? De Coríntios, capítulo 15, onde Paulo fala, o último inimigo a ser vencido é a morte. E depois, lá no finalzinho do capítulo 15, ele fala: onde está, ó morte, a tua vitória? Isso está em 1 Coríntios capítulo 15, né? Porque para nós a morte saiu de todo o contexto. Hoje a morte está toda fora de contexto, né? Quem inventou a morte? Essa pergunta é difícil. Se cai no vestibular, derruba muita gente, né? Na verdade, gente, a primeira vez que se fala de morte na Bíblia é no capítulo 2 de Gênesis. As pessoas pensam que é no capítulo 3, quando Adão e Eva saem do paraíso. Mas no capítulo 2, quando Deus coloca Adão e Eva no paraíso, Ele fala assim para Adão e para Eva. Isso está em Gênesis capítulo 2, né? Vocês podem comer de todas as árvores que está aqui no jardim, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrereis. É a primeira vez que este termo, que esta palavra, que esta ideia da morte está presente na Bíblia. E aí no capítulo 3 acontece a história que todo mundo, de um jeito ou de outro, acaba conhecendo, né? Adão e Eva, né, desobedecem, comem a árvore do conhecimento do bem e do mal, e então eles morrem. Até uma vez uma pessoa me questionou, né? Mas Marinho, Deus mentiu, porque Ele disse que se eles comessem, eles morreriam. E eles não morreram, eles só saíram do paraíso, como se isso fosse pouca coisa, né? Eles perderam a comunhão com Deus. Isto é a eterna morte, que nós vamos falar daqui a pouco também. Mas naquele momento em que eles são expulsos do paraíso, por que eles são expulsos do paraíso, você sabe? Porque Deus ficou com muita raiva dele? Por que será? Eles obedeceram. Mas nós nos desobedecemos até hoje. Então Deus teria que fazer o que com a gente? Mandar um raio na cabeça? Ia faltar raio no céu, né? Não ia? Gente, eu aprendi que Deus é amor. Amém? Amém mesmo? E quando você vai enterrar um filho jovem, Deus é amor? Não ouvi amém agora. Deus de vez em quando é amor, de vez em quando não é? É isso? Deus é amor. Em toda e qualquer atitude de Deus, Ele é amor.
E sempre me intrigava o fato de Deus ter expulsado o homem do paraíso. Mas foi então que eu percebi que Deus expulsou o homem do paraíso justamente para que o homem morresse. Olha que coisa linda. Sabe por quê, gente? É só você ler Gênesis capítulo 3. No finalzinho do capítulo, Deus vai conversar lá com Jesus, Deus, o Espírito Santo, Jesus, os anjos. Aí Deus fala assim, olha, vou até ler para vocês aqui para não falar besteira, né? Gênesis capítulo 3, versículo 22. E o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós. Gênesis 3, 22. É o primeiro livro da Bíblia, né? Capítulo 3, versículo 22. Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Agora, pois, cuidemos que ele não estenda a sua mão e tome do fruto da árvore da vida e o coma e viva eternamente. E então Deus o expulsou. Por que Deus expulsou o homem do paraíso? Porque se o homem ficasse no paraíso, ele já tinha comido o fruto do bem e do mal, que era o único proibido. O da eternidade não era, porque nós somos feitos para ser eternos, amém? Não tenha dúvida disso, meu irmão. Nós somos feitos para ser eternos. Só que Deus percebeu o quê? Nós éramos para ter... Nós éramos não, ainda somos. Nós somos para ser eternos em Deus, em obediência. Quando o homem desobedece, Deus fala assim, olha, o homem agora está igual a gente, conhecedor do bem e do mal. Então a gente precisa de fazer alguma coisa para que ele não coma também do fruto da eternidade e viva eternamente. Porque senão ele vai viver eternamente afastado de nós. Olha a preocupação de Deus, gente. Até hoje a preocupação de Deus não mudou. A preocupação que Ele tem é de que você, eu e qualquer outra pessoa viva eternamente longe dEle. Essa é a preocupação de Deus. Deus não está muito preocupado com o teu dinheiro, com o teu físico. Gente, eu tenho 47 anos. Pode falar que não parece, eu acredito. Parece muito mais, né? Tenho 47 anos e já tenho idade suficiente, experiência de vida suficiente para dizer que dinheiro vem, dinheiro vai, dinheiro entra, dinheiro sai. Não tinha uma música que falava isso? Dinheiro vem, dinheiro vai, dinheiro entra, dinheiro sai. Não é assim? A vida é essa. Quantas pessoas, gente, eu conheço gente que teve muito dinheiro e hoje não tem nada. E conheço gente que não teve nada e hoje tem muito dinheiro. Honestamente, desonestamente, cada um tem a sua história de vida. Conheço gente que já teve para emprestar, depois pediu emprestado, depois teve para emprestar de novo. Conheço gente, eu estou na Associação GECÉ, nós temos esse trabalho há mais de 20 anos. Eu conheço gente que já precisou de cesta básica e depois conseguiu doar cesta básica. Conheço gente, como aconteceu com o Eduardo aqui, né, que foi curado e depois morreu. E conheço gente que não tinha nada e morreu sem avisar, né? Como eu costumo dizer, acordou morto. Alguém já viu alguém acordar morto? Eu nunca vou esquecer, gente, meu sogro. Meu sogro estava, como minha sobrinha fala, meu sogro estava na capa da gaita. Sabe quando um homem está, assim, ele tinha que pegar a comida, colocar na boca dele, olha. E eu me lembro que, num final de ano, ele foi almoçar em casa, e na hora que ele saiu no portão, carregadinho, andando devagar, dava dó de ver assim, dó de ver. É daqueles que se você não tem plano funerário, você corria para comprar, porque a coisa estava feia. É verdade mesmo. Com a minha mãe foi assim, a gente não tinha nada. Quando ela foi internada, a gente saiu para comprar, porque não tinha nada até aquele momento. Então ele estava daquele jeito, quem não tinha saía correndo para comprar, porque a impressão que dá é que ele não ia chegar até a tarde. E quando nós saímos com ele ao portão, o genro da minha vizinha, o José, que trabalhou no Banco do Brasil, talvez alguém conheça, marido da Fátima, a esposa dele faleceu de câncer. O Zé estava bem no portão assim, e o Zé era um homem mais alto do que eu, sabe, 50 e poucos anos, nunca tinha tido nenhum problema e tal, né? E eu falei que naquele dia eu perdi a chance de ficar milionário. Porque se naquele dia eu fizesse uma aposta assim, quem morre primeiro? Os dois chamavam Zé, né? O Zé da minha vizinha ou o Zé meu sogro? Eu duvido que alguém apostaria no Zé da minha vizinha. Pois quarta-feira ele acordou morto. E meu sogro viveu mais 1 ano e meio. A vida é assim. Então eu tenho idade suficiente para saber que dinheiro, saúde, trabalho, essas coisas todas, elas vêm, elas vão. Elas vêm, elas vão. E Deus é tão bom que muitas vezes Ele nos dá resposta nessas coisas também, né? Quantos testemunhos já vimos aqui neste grupo? De cura, de emprego, de restauração, de consolo, de reconciliação. E nesse contexto, o mais importante de Deus é querer ficar conosco. E é por isso
que então ele permitiu a morte. Veja, no contexto do plano de comunhão, realmente Deus não queria a morte, mas ele inventou a morte. A morte, Romanos capítulo 6, fala que a morte é o que a gente ganha pelo pecado, né? O salário do pecado é a morte. Está lá em Romanos no capítulo 6, se eu não estiver enganado. Então a morte é o salário do pecado. O homem tinha que fazer alguma coisa ou ganhar alguma coisa pelo que ele fizesse. E como o homem só sabe pecar, ele acabou recebendo a morte como herança. Isto é a morte. Mas veja, a primeira coisa interessante da morte, gente, é que a morte tem um contexto. A morte não é algo perdido no tempo e no espaço, que acontece porque, sabe assim, porque Deus está dormindo, porque Deus não nos ama, porque Deus não sabe o que está fazendo. Não, tira isso da sua cabeça. A morte tem um contexto. A morte tem um contexto. E a morte tem este contexto em primeiro lugar: permissão de Deus para que nós não permanecêssemos eternamente no pecado. Eu queria que você imaginasse que nesta vida que nós vivemos, nesta terra que nós vivemos, a morte não existe. Comece a pensar sobre isso. A morte não existiria, nós ficaríamos. Não vou nem falar dos problemas que já estão até acontecendo mesmo com a morte, né? Superpopulação e tal, e tal, e tal, e tal. Mas meu irmão, veja, seja bem, ainda sábado agora, eu estava no aniversário de uma amiga, né? Conversando com uma outra amiga, com a Denise, e nós falávamos sobre isso, né? Que enquanto as pessoas não entenderem a beleza da morte, o plano da morte, elas vão sofrer muito, porque elas ficam lutando por uma vida que muitas vezes não vale a pena, gente. Comece a prestar atenção. Você já prestou atenção que quanto mais a pessoa fica velha, mais história triste ela tem para contar? Já prestou atenção? Mais história triste. Ah, mas é porque os outros morreram. Não, independente da morte. É traição, é desemprego, é doença, ainda que a doença não levou à morte, mas é doença. O padre Jorge fala, né? Que quem gosta de coisa crocante gosta de velho, né? Porque velho fica tudo crocante, não fica? Hoje qualquer lugar que eu ergo meu braço faz crack. De madrugada tem dia eu tenho um sono muito leve, né? Então às vezes eu fico acordado na cama e orando, e a coisa que eu mais gosto de brincar é de erguer esse braço, que ele faz tec-tec. Aí eu fico escutando, e aí eu acho os dois, aqui ó, dá certinho, aqui eu estou escutando, ó, os dois lugarzinhos que ele faz tec-tec. Aí eu acho os dois lugares, aí tem hora que faz tec-tec, então faz tec, os dois. E é gozado que eles na descida é num lugar e na subida é em outro. É interessante, né? Eu sou um homem crocante, né? Não teve ovo de Páscoa crocante, é mais caro, né? O ovo de Páscoa crocante não é mais caro, eu sou mais caro, né? A gente vai ficando crocante, estala o joelho, estala o pescoço, né? Eu brinco com os meus filhos, eu falo: filho, o pai está tão velho que tem dia que as pessoas pisam na minha sombra e eu já sinto dor, gente. Você acredita? Tem hora que eu estou andando assim, eu sinto dor, e alguém pisou na minha sombra, já dá dor. É uma coisa impressionante. Então se a morte não existisse, essa vida seria algo muito triste, na verdade. E alguns filmes já retrataram isso, né? Aquele do Corredor Verde, já falei sobre ele aqui, que eu nunca lembro o nome dele. Os Últimos Passos de um Homem, não, como é que chama? Daquele negão que vai morrendo na cadeira elétrica lá, à espera de um milagre, que aquele cara não morre depois, né? Aí ele vai ficando velho, dizendo quanto a vida é sem graça, ficando sem graça, vai ficando sem graça, porque é só sofrimento, a gente só acumula. Gente, começa a prestar atenção nos velhos da família. Graças a Deus esse grupo não tem nenhum velho, não vou nem apontar para ninguém. Então, mas presta atenção para você ver como a tendência é eles ficarem cada vez mais solitários. Ah, não, mas Marinho, eu vou lá para a terceira idade. Tudo bem, você vai, mas perceba o quanto a terceira idade é bom quando você tem saúde, né? Porque viaja, joga vôlei. Mas filho, eu não vi o grupo da terceira idade na Santa Casa, né? Na Santa Casa tem o grupo da Pastoral da Saúde, né? Pode até fazer uma visitinha, mas na hora da viagem não está lá não fica. Porque à medida que você vai envelhecendo, os amigos vão sumindo, né? No livro de Eclesiástico tem uma metáfora bonita da velhice, né? Ele vai comparando a velhice, a vida da gente com uma casa, né? Então ele fala que as portas caem, que são os dentes, né? As janelas se fecham, que são os olhos. É muito bonita a comparação que se faz, porque é daquele jeito mesmo, é daquele jeito. Então Deus, a morte é uma permissão de Deus, uma coisa natural, é uma coisa natural.
Eu me lembro quando eu desde pequeno conversava sobre essas coisas com meus filhos, né? E muita gente falava que eu era doido. E hoje eu vejo o resultado que deu com os meus filhos, jovens já, mais de 18 anos, tranquilos. Outro dia eu bati de moto, há 2 anos atrás, bati de moto, não pude nem telefonar para casa, porque o meu braço tinha machucado, né? Aí ligaram para casa, teu pai bateu a moto. Eles foram orar e foram fazer o que tinha para fazer, sabe? A gente conversa com naturalidade. Então a primeira coisa, a morte é a permissão de Deus. Segunda coisa importante da morte, gente, ela é natural. Nós tratamos a morte como algo sobrenatural. Ela não é. Ela é natural. O que nasce, morre. O que sobe tem que, e o que nasce tem que morrer. Tem jeito. O que nasce tem que morrer. Nasceu nessa terra, tem que morrer. Mais jovem, mais velho, existem coisas que para nós é muito difícil, né? Velório de uma criança é muito difícil. Tem gente que está aqui, eu sei que passou por isso, que eu já conversei. De jovem, como foi a semana passada do Eduardo lá, 21 anos, né? Flor da idade e tudo mais. Porque a gente tem essa ideia de que a vitória é nesta vida. Não estou dizendo que tenha que morrer novo. Apesar que o livro de sabedoria fala isso, né? Que Deus, é tão bonito esse trecho, né? Que Deus, olhando para aquela pessoa, para aquele jovem, e vendo que o coração dele era puro, Deus resolve levá-lo para que o pecado não corrompa. Gente, olha que coisa profunda. Olha que coisa profunda. Meu irmão uma vez capotou o carro, e ele estava namorando uma menina, né? Estava já querendo ficar noivo na época, e ele foi viajar, capotou o carro, e a menina morreu, né? 10 dias internada e faleceu. E no velório da menina, porque eu falo que velório, gente, é uma coisa ao mesmo tempo muito triste, e tem uma hora que ele começa a perder o sentido, né? E aí começa a se falar besteira para tudo quanto é lado. Essa é a verdade de um velório. Mesmo as pessoas com muito boa intenção, eu nunca vou esquecer uma amiga nossa, né? O cunhado dela faleceu, nós fomos pro velório, e foi uma morte meio trágica, né? Aí deu aquele trabalho para consolar a mãe, consolar a viúva, mas estava um momento até tranquilo já viam assim. Aí chegou uma senhora cheia de boa intenção e falou assim para a mãe dele: não chora não, viu? Porque se você chorar aqui, teu filho fica triste onde ele está. Meu Deus, aí a tia começou a chorar tudo de novo, né? Naquela boa intenção do consolo, né? E com meu irmão não foi diferente, né? Meu irmão já estava cansado, 10 dias de hospital, tal. Aí a menina faleceu. Então sabe quando você já está cansado aí? Aí vem aquele velório, e vai e volta, e chega gente, e sai gente, lotado e tal. Aí veio uma senhora tão gente boa, mas uma senhora muito gente boa. Mas velório, eu falo para todo mundo, gente, velório você vai para ficar quieto. Você não tem que falar nada, vai para ficar quieto, vai para dar um abraço, né? Mas a gente acha que tem que falar alguma coisa e acaba falando besteira. Aí a mulher falou assim: nossa, e uma senhora de bastante idade, né? Abraçou meu irmão cheio de boa intenção. Nossa, mas ela era muito jovem, né? Deus não podia fazer isso. Aí meu irmão falou assim: é, mas Deus é assim mesmo, né? Os bons ele leva logo, e os ruins ele deixa ficar bem velhinho. Gente, você não acredita. A mulher ficou olhando para ele assim, sabe? Aí meu irmão virou as costas e falou assim: meu Deus, o que que eu... Aí meu irmão me abraçou e começou a chorar e falou assim: o que que eu fiz? Olha o que eu falei para ti agora aqui. Eu acabei de falar que ela não presta. Eu acabei de falar que ela não vale nada, né? Porque os bons vão logo, os velhos, Deus, os ruins, Deus deixa tudo ficar velhinho assim, né? E aí a mulher ficou olhando para ele assim, saiu de fininho, né? Você percebe como que velório acaba sendo esse tipo de situação, porque a gente não aprendeu a lidar com a morte. Eu falo que eu admiro muito as pessoas, alguns aqui talvez tenham passado por isso. Eu sou de uma família muito grande, né? Eu sou o 10º de 11 irmãos. Então, os meus pais, se estivessem vivos, estariam com quase 100 anos. Meu pai já teria 95. Então, eu me lembro, eu era pequenininho, 6 ou 7 anos de idade, quando o pai do meu pai faleceu. E, gente, meu pai não era um homem assim de fé, pelo contrário até. Mas era bonito, eles eram tão acostumados a conviver com a morte, né? O médico chegou lá, naquela época não tinha exame de nada, era tudo, né, do jeito que Deus dava mesmo, né? E o médico falou assim: ó, não sei o que está... Hoje a gente desconfia que meu pai foi picado. Meu pai não, meu avô, aliás, na época, né? Foi picado porque ele foi trabalhar lá, ele tinha um tipo de um... Atrás do Campo do América ali, naquela época era uma favelinha, meu avô morava lá. E ele foi fazer um negócio, o muro caiu, ele achou que tinha batido um tijolo, depois a perna inchou, ele adoeceu e morreu. E o dia que o médico falou assim: olha, ele não vai durar, nós não temos o que fazer, não tem recurso, tal, beleza. Gente, sabe o que meu pai fez? Deixou de prontidão uma vela, um fósforo, sentou do lado do pai dele
conversou, ficou do lado. Aí quando ele percebeu que o pai começou a ter uma dificuldade, o meu avô, né, o pai dele, acendeu a vela. Naquela época tinha aquele costume de, né, acender a vela, colocou a velinha na mão do pai dele, rezou o que ele sabia rezar, o Pai Nosso, Ave Maria, e ali morreu o pai dele, levantou, tirou o chapéu, saiu, meu pai faleceu. Aí entrou todo mundo, foi cuidar do corpo, acabou. Não havia. Hoje a gente, para falar de morte em qualquer lugar, é uma tragédia, né? Parece que, eu até brinco, eu falo que hoje a gente vive como se não fosse morrer e morre como se nunca tivesse vivido. Já prestou atenção? A gente vive como se nunca fosse morrer, aí quando morre é como se nunca tivesse vivido nada, né? É assim que a gente vive hoje. Então aquele pessoal daquela época, que hoje infelizmente foi se perdendo, hoje é tudo na funerária, morre na UTI, ninguém mais morre em casa, morre na UTI, a funerária que cuida, né? E eu acho tão engraçado, né, gente? Desculpa falar, eu sei que vai ser uma decepção para você. Aí as pessoas veem o corpo da funerária, nossa, como ele morreu bonito, ele morreu em paz. Gente, não sei se você sabe, mas existe até uma profissão que chama maquiador de cadáver. Sabia disso? É uma profissão. A pessoa vai lá, pega o cadáver tudo torto, porque, gente, eu vi meu pai, eu vi minha mãe, eu vi meu cunhado, eu vi um monte de gente morta mesmo, assim, morta. Quando morre, sabe? Cheio de furo, conforme o tipo de morte, a boca tudo torta, os olhos regalados para um lado, para o outro, tudo atrapalhado, né? E vi depois do que a funerária fez. Gente, era outra pessoa. Era outra pessoa, eu não vou falar o nome, que era um irmãozinho nosso daqui, mas teve um irmão, quando eu fui no velório dele, eu falei assim, gente, devia ter feito isso com ele em vida, ele ficou lindo. Sem mentira. Ele ficou lindo, e em vida ninguém cuidou dele. Na morte eu falei, gente, devia ter feito isso com o homem em vida. Era em vida que tinha que pagar um maquiador para você, não era em morte, não. Gente, você precisa de um cara para negociar caixão, pode me chamar. Os caras de funerária levam prejuízo comigo direto. Tanto é que na minha família, todo mundo que falece tio, como se me chama. Eu chego lá na funerária, é sempre a mesma coisa, né? O senhor não vai mandar cor de flores? Não. A flor que eu tinha que mandar, eu mandei em vida, gente. Quem viu um morto falar que coroa de flor linda que eu ganhei, alguém viu? Eu nunca vi. Aí vai lá, aquelas mesmas flores, R$200, R$180. Aí o cara falava assim, sua mãe não merece? Assim, merece? Dei para ela no dia das mães, dei para ela no aniversário dela, dei beijo, dei abraço. Agora, meu amigo, agora não tem mais nada para fazer por ela. E do meu avô, então, que eu cheguei lá para pegar o caixão, do avô da minha esposa, na verdade, né? Eu, minha esposa, a filha dele, a minha sogra, né? Que é filha do avô da minha esposa. Chegamos lá comprar o caixão e ele tinha o plano, o famoso plano funerário, né? Aí a gente vende o plano, depois quer, na hora da emoção, falar que aquele caixão do plano não é tão bom, né? E o avô da minha esposa, pensa num homem grande, gente, para todos os sentidos. O coração dele era enorme, a barriga, o peito, tudo dele, os pernão, aquele, né? Aí quando ele olhou o corpo, eu também fui lá ver o corpo, tal, nós voltamos e ele, olha, não é por nada, mas o caixão do plano não vai aguentar o avô. Eu estava com a minha esposa do lado, minha sogra, a minha sogra olhou para mim, eu abracei o cara da funerária e falei assim, meu amigo, vou te falar uma coisa, se eu colocar o avô no caixão e ele cair, ele não vai sentir nada, mas para a funerária vai ser uma vergonha muito grande, né? Aí ele olhou para mim e falou assim, não, eu acho que aguenta sim. E aguentou, viu, gente? E aguentou. Gente, eu lido tão bem com a morte que não tira. Ah, mas tem que preparar o corpo, senão vai vazar. Eu falei, meu amigo, se vazar, você vai lá consertar, cara, a vergonha não é minha. Não é minha, o morto não sente mais nada, gente. E a avó? Essa aqui eu tenho que contar para vocês, que é a melhor de velório que eu já vi. O avô morreu, marido da avó. Aí a minha sogra, né, toda... E o avô tinha escolhido a camisa da morte dele, né? Aí na hora que ele morreu, aquele confusão, e quem acha a camisa do homem, gente? Aí aquela procura a camisa daqui e tal, todo mundo, minha sogra chorando, a avó foi lá e pegou uma camisa e falou assim, tô filha, leva essa. Mas mãe, não é essa que o pai quer. Morto não tem o que querer, leva essa e pronto. Gente, ainda hoje à tarde eu falava com uma pessoa sobre isso, né? Discutindo, no meu velório, eu quero assim, gente, como diz um amigo meu, a única coisa que eu queria no meu velório, sabe o que era? Era alguém falar assim, olha, o dedinho dele está mexendo, ele está piscando, porque esse está vivo ainda, né? Gente, que diferença faz se eu vou enterrar de camiseta e cueca, de sapato? Que diferença faz? O que Jesus virá buscar é um corpo glorioso. Nós vamos falar sobre isso ainda, não é hoje? O que eu quero dizer para vocês é que quando a morte foi tratada como sobrenatural, só está enriquecendo gente, só está servindo para isso, e nos deixando desconsolados,
deixando de viver aquilo que Deus tem para nós, deixando de viver. Então a morte é permissão de Deus, a morte é natural, é natural. Todo mundo fala isso, mas ninguém vive, né? Qual que é a única certeza que você tem quando você nasce? A única certeza é que você vai morrer. E se você sabe disso, por que você não se prepara? Por que você não conversa sobre isso? Tem gente que fala assim, eu não vou conversar sobre isso, porque se eu não conversar não acontece. Larga de ser besta, gente. Eu nunca esqueço uma amiga em casa, há muito tempo atrás, a gente tinha acabado de acontecer uma outra amiga que ficou viúva, né? E ela falou assim, gente, comigo nunca vai acontecer, porque Deus sabe que eu não estou preparada para isso. Eu falei, minha filha, e você acha que a outra que ficou viúva falou assim, Deus, pode levar que eu estou pronta, larga de ser besta. Quem que estava preparado para isso, gente? Quem está preparado para um filho morto? Quem está preparado para uma viuvez, nem velho quanto mais jovem? Quem que está preparado? Larga de ser besta. O que acontece aqui, o segredo é que nós temos que saber que pode acontecer. Eu beijo meus filhos todo dia. Quando será a última vez? Não sei. A minha comadre entrou pelo amigão de um lado, o pai saindo pelo outro lado, a Leila. O pai lá, não deu tempo, depois eu falo com ele, 9 horas o pai dela estava morto. Às vezes não tem depois. Isso é morte. Isso é morte. Louvado seja Deus pela fé que ela tem, né? Que a sustenta e a sustentou e a sustentará para sempre, né? Aquele velório pacífico, em paz, graças a Deus. Porque o que dá, a terceira coisa sobre a morte, gente, é que a única resposta para a morte é a fé. A primeira coisa é que ela é permissão de Deus. A segunda é que ela é natural. A morte, gente, não é culpa do diabo em si. Não, ela é um resultado natural de uma vida que você leva. É um resultado natural. A terceira coisa, o que pode nos consolar da morte é a fé. É a fé. O apóstolo Paulo, ele falava da morte assim com tanta, né? Ele falava assim, vou ler para vocês aqui, quer ver? Carta de Paulo, acho que aos Colossenses. Quer ver que bonitinho? Filipenses capítulo 1. Versículo 20 em diante. Olha o que Paulo falava sobre a morte. O mesmo homem que disse que a morte era o último inimigo a ser vencido. Agora eu vou te falar para ele, vou te dizer como é que Paulo chamava a morte. Meu ardente desejo e minha esperança são que em nada serei confundido. Filipenses capítulo 1, versículo 20. Na Ave Maria, página 1504, né? Meu ardente desejo e minha esperança são que em nada serei confundido, mas que hoje, como sempre, Cristo será glorificado no meu corpo. Tenho toda a certeza disto, quer pela minha vida, quer pela minha morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Padre Fábio, a música acho que é da Adriana, né? De quem que é a música? Não é dele, né? Padre Fábio canta muito isso, né? Viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar, né? Não foi ele que inventou essa frase, não é do padre. O pessoal fala assim, nossa, bonita aquela frase do Padre Fábio. Não é dele, é da palavra de Deus. O apóstolo Paulo, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Agora preste atenção o que ele vai dizer no versículo 22 em diante. Mas se o viver no corpo é útil para o meu trabalho, não sei então o que devo preferir. Sinto-me pressionado dos dois lados. Por uma parte, desejaria desprender-me para estar com Cristo, o que seria imensamente melhor. O que é se desprender para estar com Cristo? Como é que chama isso? Morrer. Morrer. O apóstolo Paulo, que chamou a morte de inimiga, depois diz que o morrer para ele é lucro. Quem aqui quer ter lucro na vida? Então, morra. 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 Morrer é permissão de Deus. Morrer é natural. A morte só se explica pela fé. E a última coisa, e eu creio que uma das mais importantes, nós teremos 2 jeitos de ir para o céu. Um é se Jesus voltar e nos pegar aqui.
Um é esse. E o outro qual é? Morrendo. Né? Lá no seminário eu sempre pergunto, né? Quem quer ir para o céu? Quem quer ir para o céu? Levanta a mão. Que bom. Quem quer morrer? Aí todo mundo abaixa a mão. Eu falo, gente, eu não consigo entender uma coisa que não bate, né? Eu quero ir para o céu, mas não quero morrer. Eu quero ir para o céu, mas não quero morrer. Ué, como é que faz? Como é que isso se explica? Como é que isso acontece, gente? Essa é a quarta coisa e a mais importante, gente. A morte é a nossa entrada para o céu. A morte é a nossa garantia da nossa passagem. A morte pode ser a coisa mais linda. E eu falo para vocês, gente, porque eu falo isso constantemente. Vou mais a velório do que a aniversários, né? Eu tenho acompanhado muita gente, vejo a diferença dos que morrem e deixam as pessoas na fé. Que diferença! Quando você vai a um velório e a família é uma família que tem caminhada de fé. Que diferença! Nós vamos falar sobre isso, né? A semana que vem. Saber para onde estamos indo. Que diferença saber que nós não estamos jogando um corpo na terra, ou cremando, ou se morreu afogado, desapareceu num desastre de avião, não importa. Que diferença nós sabermos que não é lá que vai ficar. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Estamos indo para o céu. Para o céu. Viver para mim é Cristo. Morrer é lucro, morrer é ganho. Quando você começa a ter essa certeza no seu coração, você tem condição de entregar tua vida e cada um dos teus familiares. Eu nunca vou esquecer, a minha irmã, ela veio dar a palavra aqui em janeiro, né, a Magda. Um dos testemunhos mais bonitos que eu via nela era esse, né? O filho dela deu um trabalho para ela, sabe? Andou com gente errada. E ela, direto, ela abraçava o filho dela e falava assim, ó, perco você para Deus, para o mundo, não. E ele não acreditava, né? Aí um belo dia, está andando com o carro dele, com uma turma tudo errada, 2 tiros no carro dele. 2 tiros. Um pegou bem na cabeça do banco do passageiro. Se era no banco de cá, pegava no meio da cabeça dele. Chegou na casa, contou para minha irmã. A minha irmã, não, filho, eu já te falei. Faz o que você quiser, mas eu te perco para Deus. Eu te vejo num caixão e não te vejo na cadeia. Porque eu te entreguei para Deus. E Ele vai te levar antes. Ah, besteira. Não passou muito tempo, ele se envolveu numa confusão. Daqui nesse microfone assim, ó. Daqui no banco, ó, mais ou menos. O cara deu 4 tiros nele. Não acertou nenhum. Nenhum. E o cara que deu os tiros foi na esquina da casa da minha irmã. O cara deu o tiro, passou na frente da casa da minha irmã. Se você fosse mãe e soubesse que teu filho estivesse numa esquina, você acabou de escutar o tiro e o bandido passou na sua frente assim, o que você faria? A minha irmã virou para o rapaz e falou assim, olha o que você está fazendo com a sua vida. Olha que fé que a minha irmã tem, gente. Ela não sabia que não tinha acertado. Ela só escutou os pipocos, 1, 2, 3, 4, 5, porque meu sobrinho deu um tiro no cara também. Nenhum dos 2 acertou. Eu vejo, naquele dia eu creio que foi pena voando para tudo quanto é lado, porque os anjos tiveram um trabalho lascado para desviar a bala, né? Era pena voando, que foi aquele arvoroço no céu, né? Tem anjo que está tratando até hoje, faz uns 5 anos, tem anjo que está tratando até hoje. Um trabalho para Deus, né? Para os anjos, né? Minha irmã sem ver nada, olha o que você está fazendo com a sua vida. Daqui a pouco meu sobrinho chegou, a minha irmã chorando, falou, filho, você não está entendendo. Eu te perco para Jesus, para o mundo não. Eu te vejo no cemitério, nunca na cadeia. Você pertence a Deus. Aí meu sobrinho não teve jeito, entregou a vida para Jesus, né? Hoje é pai de família, trabalhador, né? Casado, graças a Deus, né? É assim que funciona a vida. Você prefere ver seu filho aonde? O meu eu quero ver no céu. Se tiver que passar por onde passar, passa. Mas que ele vai para o céu, ele vai. Crê e será salvo, você e toda a tua casa. Então, meu irmão, minha irmã, a morte, permissão de Deus. A morte é natural. Comece a tratar da morte como coisa natural. Você vai ver como é que sua vida muda. Comece a dar notícia de morte como uma coisa natural. Entende? A morte só se responde pela fé. E a morte é nossa entrada para o céu. Há uma música antiga, que eu acho que vocês não vão conhecer, que ela fala do céu. Essa música já vai servir de introdução para a semana que vem, né? Eu queria cantar essa canção para que você pudesse nesta noite pensar naqueles amados que partiram. Uma coisa que eu aprendi com Deus, gente, eu nunca perdi ninguém. Quando você conversar comigo, você nunca vai ver eu falando assim, quando eu perdi o meu pai, eu não perdi o meu pai. Quando eu perdi minha mãe, eu não perdi minha mãe, não perdi meu cunhado, meu sogro, meu sobrinho que morreu também num capotamento de carro. Nunca perdi ninguém, porque quando você perde alguém, você não sabe onde ele está, não é isso?
Você sabe onde estão os seus mortos? Eu não estou falando do cemitério, não. Estou falando do céu mesmo. Eu sei aonde eles estão. Só estou separado deles por um pequeno tempo. Separado. Perdido não. Nunca perdi ninguém nessa vida, graças a Deus. E no nome do Senhor Jesus eu declaro pela minha fé que jamais perderei alguém. Nunca. Nem para a doença, nem para o câncer, nem para as drogas, nem para a cadeia e nem para a morte. Porque eu e a minha casa nós pertencemos ao Senhor. Então eu sei para onde eu estou indo. Eu fiquei feliz de saber que esses dias meu filho deu um testemunho dele para uma mãe que estava meio preocupada com o filho dela. Ele falou: tia, meu pai um dia me abraçou, meu filho estava com dificuldade na escola, ele me abraçou e falou assim: filho, você pode ser o que você for na sua vida. Para mim, se você for médico, engenheiro, o que você for, bandido, eu nunca vou deixar de te amar. Você vai pagar as consequências. Então, se você quiser sair da escola hoje, saia. Para mim não faz a menor... Gente, eu nunca tive orgulho de falar assim: meu filho estuda na escola. Para mim, menor diferença, isso não faz diferença nenhuma. Meu filho passou em tal faculdade. Para mim isso, Deus sabe que o problema deles. Eles é que vão estudar ou não e pagar o preço. E ele testemunhando que aquilo marcou o coração dele, porque deu responsabilidade para ele. E a certeza de que ele seria salvo. Porque eu falei: filho, você vai ser o que você for, mas uma coisa eu te garanto: você está entregue a Deus e você vai para o céu.